Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é sobre a responsabilidade pela sinalização em obras nas vias públicas. Vamos desvendar o que a lei diz? Sabe aquela situação? Você está dirigindo e de repente, um desvio do nada, uns cones jogados de qualquer jeito ou pior, né? Nenhuma placa, nenhum aviso de que tem uma obra ali na frente. Pois é, além de ser um baita incômodo, isso cria um perigo gigantesco. Mas a pergunta que fica é, de quem é a responsabilidade quando isso acontece? Pensa só, uma obra mal sinalizada, ela não só atrapalha o trânsito, ela confunde todo mundo, pode causar acidentes graves, e o perigo não é só para quem está no carro não, é para pedestre, para ciclista, para todo mundo. O negócio é tão sério, mas tão sério, que a lei teve que criar regras bem específicas para isso. Beleza, então, vamos mergulhar nesse assunto para entender de vez. E para isso, não tem jeito, a gente precisa ir direto na fonte, o nosso famoso Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. E o coração de toda essa história, a peça-chave, tá aqui ó, artigo 95, parágrafo 1º. É um pedacinho da lei, bem curtinho, sabe? Mas ele é cristalino, direto ao ponto mesmo. É ele que define a regra do jogo. E olha só o que ele diz, essa é a frase que mata a charada. A lei não faz rodeios, ela é muito clara. A obrigação de sinalizar é de quem está fazendo a obra ou a manutenção. Simples assim, preto no branco. Não é da prefeitura, não é do agente de trânsito e com certeza não é do motorista. A responsabilidade é de quem está com a mão na massa. Tá, mas quem é exatamente esse responsável? Bom, a lei também explica isso direitinho. Pode ser uma pessoa física, sabe? Ou pode ser uma empresa gigante, uma construtora. No fim das contas, quem está executando o serviço ou quem é o proprietário da obra é essa pessoa ou empresa que tem que garantir que a sinalização esteja lá, perfeita para todo mundo ver. Ok, a gente já entendeu de quem é a obrigação. Agora vem a parte prática. Quando é que essa falta de cuidado vira multa? Vamos ver as situações exatas em que a fiscalização pode atuar. Pois é, essa não é uma infração qualquer. Ela tem até um código específico lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O código dela é o 75281, e ele diz respeito exatamente a isso, deixar de sinalizar a execução ou manutenção de uma obra. E aqui tem um detalhe super importante. Olha só como os critérios são bem definidos. A multa acontece em duas situações básicas. Primeiro, se o responsável simplesmente não sinaliza nada. E segundo, quando até tem alguma sinalização, mas ela é insuficiente, sabe? Um cone solitário para interditar uma rua inteira. Não dá, né? E atenção, é bom não confundir. Uma obra sem autorização é outra infração, e um evento sem sinalização também é outra coisa. A fiscalização separa tudo isso. E para provar que a gente não está tirando isso da nossa cabeça, dá uma olhada. Essa aí é a ficha oficial direto do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É com base nisso aqui que o agente de trânsito trabalha, seguindo cada detalhe. Ou seja, a informação é 100% oficial, vem direto da fonte que guia a fiscalização no Brasil inteiro. Beleza, o agente foi lá, viu o problema, constatou a infração. E aí, o que acontece com quem pisou na bola? Vamos ver quais são as consequências de descumprir uma regra tão séria. A primeira consequência, a mais direta, é multa, uma penalidade no bolso. E o valor, olha, pode variável, porque a autoridade de trânsito vai avaliar o tamanho do risco que aquela falta de sinalização está causando para a segurança de todos. Aí sempre surge aquela dúvida, né? Ok, é multa de trânsito, então vai ponto para CNH? Uma pergunta super comum. E a resposta é não, 0 pontos na carteira. E por quê? Simples. Lembra que a gente viu que o responsável é a pessoa ou a empresa que faz a obra? Pois é, essa empresa, por exemplo, não tem CNH, então não tem como aplicar pontos. Faz todo sentido. Mas e se o responsável for teimoso? Levou a multa, mas deixou tudo como estava? Será que fica por isso mesmo? Claro que não. A lei tem um mecanismo para apertar o cerco e forçar a correção do problema. Funciona assim. Primeiro, a autoridade de trânsito notifica o responsável e dá um prazo. Olha, você tem X dias para arrumar isso aqui. Agora, se o prazo estourar e nada for feito, aí a coisa fica feia. Começa a correr uma multa diária com o mesmo valor da multa original para cada dia que o problema continuar. Aí o prejuízo aumenta rápido. Deu para perceber que a lei não está para brincadeira com esse assunto, né? É um tema levado muito a sério. E ainda tem mais um detalhe, uma camada a mais nessa história que é importante a gente entender. Será que dá para tomar mais de uma multa pela mesma obra? A resposta rápida é, com certeza, sim! Uma única obra irregular pode render de uma vez só 2 infrações diferentes. Vamos separar as coisas para ficar bem claro.
Uma coisa é nem ter a autorização do órgão de trânsito para começar a obra. Isso por si só já é uma infração. Outra coisa completamente diferente é você ter a autorização tudo certinho no papel, mas falhar na sinalização. Isso é outra infração. E se o sujeito não tem autorização e também não sinaliza, pronto. Ele comete as duas infrações de uma vez só. No final das contas, o que a gente tira de tudo isso? Que sinalizar uma obra não é só cumprir uma regrinha boba, não é burocracia. É, na verdade, um ato de responsabilidade. É garantir a segurança de todo mundo que passa por ali. É o que separa um simples transtorno no caminho de uma tragédia que pode marcar vidas para sempre. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo de Trânsito @gmail.com